Sou Rocínio Correia, escritor, advogado e professor radicado em Brasília, e estou participando do Saber Direito Responde, tendo o privilégio desta interlocução com alunos que frequentaram o curso por mim desenvolvido, relativo à filosofia do direito e modernidade, e tenho o prazer de começar sugerindo à aluna Rissandra que formule a primeira pergunta. Os valores universalistas da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foram mundialmente positivados? Eu devo lhe dizer que a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão é um extraordinário documento jurídico nascido da Revolução Francesa, que teve consigo a peculiaridade de que foi aquele que primeiro formulou em escala universal a reivindicação de direitos. Depois do seu preâmbulo, já no artigo 1º, se encontra uma expressão que é reveladora. Todo homem nasce livre e igual em direitos. Este todo homem significa o quê? A confirmação do universalismo da Revolução Francesa, que não reivindicou, não postulou, não proclamou direitos em função dos cidadãos franceses, sim em função de todo homem e do homem todo, e nisso reside o seu universalismo. Entretanto, a positivação desse universalismo, que seria o passo seguinte necessário para dar efetividade a esses direitos, não ocorreu em escala universal. De fato, Rissandra, o que se deu foi uma positivação seletiva que fez com que o mundo se dividisse em escassos países que levaram à positivação a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão e uma grande maioria de países que não o fizeram, fazendo com que existissem cidadãos de primeira classe, cidadãos de segunda classe e cidadãos sem direitos no mundo que nem cidadãos poderiam ser juridicamente considerados, porque havia um grande estatuto colonial que era um embargo à autonomia política e administrativa e à confirmação jurídica e política dos direitos da cidadania. Houve, portanto, uma positivação seletiva que fez com que o universalismo se transformasse no sentido negativo em nacionalismo jurídico. O direito moderno se divorciou da filosofia? Eu devo lhe dizer que um grande filósofo da modernidade, Hegel, na sua filosofia do direito, desenvolveu o raciocínio segundo o qual a ciência do direito faz parte da filosofia. Entretanto, esta postulação hegeliana de que a ciência do direito faz parte da filosofia não encontrou confirmação no direito moderno, que eu estou aqui compreendendo como aquele direito subsequente, consequente da Revolução Francesa. E por que não encontrou confirmação? Porque o direito moderno, ao nascer, resultou de uma profunda reivindicação, advinda de quê? Advinda, Mateus, do direito natural, carregado, grávido de valores e de filosofia. Só que, vitoriosa a Revolução Francesa, o que se estabeleceu foi um direito positivo ou estatal, e esse direito estatizado se divorciou dos valores do direito natural, se divorciou da tradição filosófica que o direito natural carregava em si mesmo, e estabeleceu uma perspectiva de direito profundamente técnica, dissociada da filosofia e dessa tradição de valores, segundo a qual, do ponto de vista finalístico, ao direito cabia realizar valores e um valor exponencial, o valor da justiça. Esse direito técnico, nascido da Revolução Francesa e caracterizado como direito moderno, ou direito positivo, consequente da escola da exegese, se prendeu muito mais a um ideal redutor de suposta geração de segurança, abrindo mão do grande desafio da efetivação de valores altamente significativos, como da justiça e como da paz. Não por acaso o mundo moderno foi um mundo marcado por assimetrias, que não respondeu suficientemente à confirmação de um ideal intemporal, parte da chamada ambição
de advento da harmonia universal, chamado paz. O positivismo jurídico respondeu às expectativas da sociedade moderna no plano de valores? Eu direi seguramente que não, porque o próprio positivismo jurídico abriu mão desta carga valorativa advinda do direito natural, não se deixou permear e envolver como seria necessário, né, por este compromisso, né, e buscou efetivar outras realidades que não aquelas vinculadas aos valores da justiça, da paz, né, da tolerância, né, e outros mais que pudessem, afinal, responder aos anseios intemporais de todo homem e do homem todo, né, para se prender a uma perspectiva de que natureza? A uma perspectiva técnica, que fez com que o direito se vinculasse ao Estado e ao poder do Estado para responder às suas necessidades instrumentais e não valorativas, instrumentais e não substantivas, né? Instrumentais no sentido de se prender à efetivação de um discurso normativista, sobretudo preso ao ideal minoritário, no sentido de uma escala de valores, né, da segurança, né, mais do que a realização, a efetivação nunca concluída, né, quer da questão da justiça, quer da questão da paz. O problema da segurança foi, de fato, uma oferta discursiva e retórica do positivismo jurídico que não tornou ninguém seguro em quaisquer fronteiras do mundo, né? Mas foi o ideal de segurança transformado em segurança jurídica, por suposto, garantida pela norma, que aqui o positivismo jurídico se prendeu numa perspectiva técnica e não valorativa do direito, né? Qual o lugar da filosofia do direito? O lugar de todos os lugares, né? Há na praça central da Universidade de São Paulo uma inscrição que pode nos servir analogicamente, né? E enquanto metáfora nos auxiliar. Ali, num grande globo, se tem escrito na pedra o seguinte: o centro do conhecimento no espírito universitário está em toda parte, né? É como se nós pudéssemos nos tornar senhores dessa legenda e dizer que o lugar da filosofia do direito está em todo o direito. Em toda parte constitutiva de direito, a presença da filosofia é essencial e é iluminadora, porque essa compreensão filosófica do direito, né, que o prende a uma dimensão qualitativa, que o liberta desta tutela tecnicista, formalista e normativista, prendendo a uma perspectiva, um horizonte finalístico, né, que o envolva e o comprometa visceralmente, né, com a realização de valores. E a filosofia está posta no direito exatamente para ser uma autoconsciência do direito nova e diferenciada que o ilumine e que o liberte de uma compreensão meramente normativista, porque eu posso ter norma e não ter compromisso da norma com valores, eu posso ter norma e não ter compromisso da norma com justiça, eu posso ter norma e esta norma está manipulada, né? E tem inclusive conexão com os valores, porque ter norma não significa ter norma justa, né? Por isso que Santo Tomás de Aquino, em certo tempo, disse que a lei só deveria ser respeitada se fosse justa, porque a lei que não tivesse compromisso com a justiça, em seu juízo, ou a seu juízo, não era lei, era corrupção da lei e deveria ser objeto, né, daquilo que ele legitimara. O que é que ele legitimara? O chamado direito à desobediência, né? O pensamento de Rousseau estimulou o advento da Revolução Francesa. Depois de consumada, foi descartado ou reivindicado Rousseau. Talvez nenhum filósofo iluminista tenha concorrido mais para a formação de um espírito reivindicante da Revolução Francesa do que Rousseau, que era mais do que liberal, era democrata, e democrata no sentido social, né? E essa democracia social em Rousseau estimulou o espírito da Revolução, porque existe um contraste entre Rousseau e Montesquieu, por exemplo, cujo liberalismo é de fundo conservador. E como Rousseau não era liberal de fundo conservador, era democrata avançado, o seu discurso
permeou os círculos políticos, as sociedades secretas, chegou à consciência das massas que nas praças, nas ruas, realizando encontros e reuniões políticas, passaram a reivindicar fortemente a Revolução Francesa e a consumaram, afinal, dentro de um arco histórico de forças, né, com a derrubada da Bastilha, que foi, sobretudo, um símbolo, né, a partir do qual se demarcou a queda do antigo regime e o advento da nova ordem. Sucede que o dia seguinte da Revolução foi um dia seguinte em que a burguesia já não era a força emergente em busca de uma revolução. A burguesia já era a força instalada no poder, que já fizera a sua revolução. E precisava, a seu juízo, de quê? Institucionalizar a mudança. E a institucionalização da mudança, em qualquer cenário histórico, né, tem uma natureza conservadora da nova ordem. Né? E por isso, Rousseau, com aquela mola propulsora da mudança, terminou por ser mais descartado do que reivindicado pela Revolução Francesa. A década seguinte à Revolução é uma década conflitada, só há Rousseau no interregno jacobino. E nem sempre o bom Rousseau, o melhor Rousseau. Os outros momentos do ciclo do terror são momentos anti-Rousseau. E a solução desta década de conflito vai ser eminentemente anti-rousseauiana. Vai se buscar às pressas, a partir da Constituição de 1799, que estabelece a chegada de Napoleão Bonaparte ao poder, a presença do pensamento liberal mais de fundo conservador, que vai ter dois símbolos. Entre os iluministas, a figura de Louis Secondat, Barão de Montesquieu, e depois da Revolução, né, o constitucionalista Benjamin Constant. Entre Montesquieu e Benjamin Constant, a nova ordem vai encontrar o seu ponto conservador de equilíbrio, sem Rousseau. Vamos fazer um breve intervalo e teremos a oportunidade de dar continuidade a essa sabatina iluminada por meio desses inteligentes jovens, né, que prestigiam este curso de Filosofia do Direito. Até logo mais. Estamos de volta com o Saber Direito Responde e temos o privilégio de ouvir novamente Jana para que formule a sua pergunta. Qual é a relação de Napoleão Bonaparte com o Estado moderno? O Estado moderno é uma realidade que estava em processo de construção desde os séculos XIII e XIV. E o que se compreende como Estado moderno é uma realidade matizada, né, que nasce como Estado absolutista, sem nenhum compromisso com essa dimensão constitucional. O Estado absolutista significa precisamente o quê? O império do poder sobre a norma. O que é a norma? Na reivindicação do direito divino dos reis, a simples expressão da vontade real. Portanto, Estado absolutista significa o quê? Império esmagador do poder sobre a norma, que nada mais era do que a vontade unilateral e algumas vezes arbitrária do príncipe absolutista. Como é que esse Estado absolutista se transfigura e constitui um passo subsequente de construção do que se compreende por Estado moderno? Quando se chega ao Estado liberal, resultante da vitória da Revolução Francesa. Porque esse Estado liberal vai ganhar um matiz de natureza constitucional e vai se inverter o sinal. Agora se pretende o quê com o Estado constitucional, que é o Estado liberal? Se pretende o império da norma sobre o poder. Por isso que o Estado é constitucional, porque se tem na Constituição a norma de regência e de organização da sociedade e o pressuposto é de que a norma vai limitar, organizar e direcionar o poder. Se mudou o sinal, né? O Estado liberal, vitorioso, que se transforma em Estado constitucional, ele é uma inversão, porque se no Estado absolutista o poder esmagava a norma, no Estado constitucional se quer que a norma organize e limite o poder. Mas o império é de quem? O império é da norma. Esse é o Estado liberal, que é uma segunda expressão do Estado moderno. E a terceira expressão do Estado moderno vai se dar através do chamado Estado social. E esse Estado social vai acrescentar à agenda do Estado
moderno a dimensão coletiva, porque até então, com o Estado liberal, eram os interesses individuais que estavam consagrados. Com o Estado liberal, se abre a agenda para os interesses coletivos. E esse Estado social vai, século XIX, sobretudo em sua segunda metade à frente, não é? Oxigenar e ampliar os compromissos, né, públicos, né, do Estado moderno. Né? E aí, qual é a relação de Napoleão Bonaparte com tudo isso? É uma relação sui generis, porque Napoleão Bonaparte, uma extraordinária figura histórica, o maior general de todos os tempos, que nascera nobre na Córcega e for educado como militar em França, vai se tornar um grande conquistador e, através de suas conquistas militares, vai chegar à política e, como político, se transformará, afinal, em imperador do Império Francês, em busca da vitória sobre a força hegemônica da Inglaterra para estabelecer a centralidade da França no mundo. Napoleão Bonaparte é alguém que tem uma relação mais do que íntima com o Estado e com o direito. Com o Estado, porque ele efetivamente organizou o primeiro Estado moderno, né? Deu uma dimensão organizacional, porque ele criou as estruturas fundamentais, os ordenamentos jurídicos correspondentes, fazendo com que a sua ação fosse não apenas sobre o aparelho de um Estado que se pudesse reconhecer como moderno, como também a de ter lhe conferido um ordenamento jurídico codificado, porque Napoleão é um dos maiores codificadores da história da humanidade, da tradição de Moisés, da tradição de Solon, da tradição de Justiniano, né, que vai levar, portanto, ao Código Civil, ao Código de Processo Civil, ao Código Penal, ao Código de Processo Penal, Código Comercial, criar um paradigma codificador para o direito moderno. Depois de ter feito o quê? Organizado o Estado francês como expressão de um primeiro e complexo Estado moderno, de tal maneira vigorosa esse processo organizacional, que a França de agora vive ainda grandemente sobre estruturas decorrentes dessa capacidade organizacional de Napoleão Bonaparte. A codificação foi a grande conquista jurídica da Revolução Francesa? Efetivamente, alguém poderia, de maneira tentadora, dizer sim. Eu direi um sim, Rissandra, matizado, e responderei em certa medida pela tangente, na medida que eu posso lhe dizer que a codificação foi uma das grandes conquistas jurídicas da Revolução Francesa, porque rivalizando com a codificação, existe uma outra conquista extraordinária, que é exatamente aquela que nos remete ao estabelecimento no ideário jurídico e nos ordenamentos jurídicos daí consequentes, né, do princípio da isonomia, que talvez ele mesmo, o princípio da isonomia, a expressão da maior revolução jurídica jamais vivida pela humanidade. Que revolução jurídica é esta? Aquela que defende que todos os homens nascem livres e iguais em direitos e obrigações. Por que esta pode ser vista como a maior revolução jurídica da história da humanidade? Porque a partir dessa formulação do princípio da isonomia, há uma equivalência, uma equipotência jurídica de todos os homens. Eles não podem mais nascer na ambiência formal e abstrata do direito, senhores uns, escravos outros. Né? Senhores uns, servos outros. Todos os homens, na esfera do direito, nascem livres e iguais. E esta é a expressão profunda da isonomia jurídica. E essa expressão profunda da isonomia jurídica significa uma conquista multissecular, multimilenar, uma vitória sobre a assimetria que no passado era consagrada pelo direito, porque não houve escravidão sem a chancela do direito, não houve servidão sem a chancela do direito. E agora o próprio direito se liberta e o que ele está consagrando é a igualdade jurídica e fundamental de todos os homens, que alguém pode efetivamente nos dizer, mas ela não basta. E nós teremos que dizer, sim, não basta, mas ela é essencial, porque a partir da igualdade jurídica de todos os homens, é possível a todo homem e ao homem todo realizar a reivindicação de maior igualdade social
maior igualdade econômica como forma, inclusive, de realização do princípio jurídico da isonomia, de sua substantivação, de sua efetivação. De quem é a palavra agora? Creio que... Mateus. De Mateus, novamente, né? Porque essa pergunta foi de Rissandra. Mateus, estou a seu dispor. A grande conquista jurídica da Revolução Francesa foi o princípio da isonomia? Certamente, certamente, porque o universalismo da Revolução Francesa ganha, através do princípio da isonomia, uma expressão que é vitoriosa sobre todas as conquistas jurídicas da história da humanidade. E veja, Mateus, que conquistas jurídicas vêm sendo feitas desde a legislação de Solon, no mundo grego, desde a lei das 12 tábuas no mundo romano, desde a Magna Carta de João Sem Terra, em 1215, confirmando que o 1200 é uma extraordinária centúria, como nós tivemos a oportunidade de dizer no nosso curso, ao tratarmos do pensamento justo-filosófico medieval, por meio, sobretudo, de Santo Tomás de Aquino. E a partir daí se caminha em direção àquilo que neste século XX, que acabou ainda há pouco, um filósofo extraordinário do direito, Norberto Bobbio, numa obra clássica, A Era dos Direitos, levasse ao argumento de que, a partir, sobretudo, da Revolução Francesa, a humanidade conquistou mais direitos do que em toda a sua história. A Era dos Direitos é exatamente esta, de difusão múltipla e maciça de direitos, como era nenhuma, de tempo algum, foi capaz de realizar. E o que acontece é que esses direitos ganham essa dimensão e essa proporção. Por quê? Porque se tem uma compreensão nova do homem na esfera jurídica. E quem garante essa compreensão nova do homem? Exatamente o princípio da isonomia. Não for o princípio da isonomia, ainda que se estivesse multiplicando direitos, se estaria multiplicando direitos para estes contra aqueles muitos, como fora no passado na sociedade escravista, como fora no passado na sociedade feudal. Agora se está em face daquilo que Georg Simmel, um grande pensador, um grande sociólogo alemão, chamou o advento do número na história, que é, na verdade, esse confronto da sociedade moderna com a quantidade. E a quantidade agora está respaldada por um princípio de que jamais estivera, afinal, servida. Que princípio é este? O princípio da isonomia, que faz com que se difunda universalmente a postulação, a reivindicação, a declaração de direitos para todo homem e para o homem todo, sob essa rubrica, sob essa compreensão de que o princípio da isonomia foi juridicamente a grande, a extraordinária, a indisputável conquista da Revolução Francesa, configurando mesmo o princípio da isonomia, a maior revolução jurídica da história da humanidade. Existe uma visão social do direito em São Tomás de Aquino? Certamente, em Santo Tomás de Aquino, há uma visão social do direito. E onde é que reside essa visão social do direito? Que é, na verdade, sinal de que ele se comportou de maneira vanguardista, num tempo que não era um tempo de exaltação das formas concessivas de direito às coletividades, porque se estava numa sociedade feudal, hierarquizada, marcada e demarcada por privilégios de ordens sociais, e ele pensa de uma perspectiva, em certo sentido, democrática e libertária, porque quer conferir a todo homem e ao homem todo direitos. A perspectiva social em Santo Tomás de Aquino, sua visão do direito, está na visão de justiça, porque para Santo Tomás de Aquino, justiça é a afirmação do bem comum. E bem comum é uma perspectiva inclusiva de direitos para todo homem e o homem todo. E essa perspectiva em Santo Tomás de Aquino é social. Ele antecipa aquilo que confirmará o seu pensamento com a segunda escolástica, que em pleno renascimento levará a uma postulação de que não apenas o indivíduo, mas também a coletividade são merecedoras de direito. A segunda escolástica neotomista, com Francisco de Soares, Francisco de Vitória, com Bartolomé de Las Casas e outros mais, é a confirmação desse sentido de plenitude social em Santo Tomás de Aquino, que postula direitos
para todo homem todo, segundo uma rubrica. Que rubrica é esta? Transformar a sociedade em um todo de todos. Foi um privilégio poder contar nesta semana com a possibilidade de pronunciar este curso de Filosofia do Direito em busca da modernidade e seu sentido jurídico e em busca de uma compreensão de que o desafio continua. E ele consiste em, sob o signo da solidariedade, construir um mundo em que a liberdade não desmita a justiça, em que a justiça não desmita a liberdade. Não poderia terminar sem agradecer ao programa Saber Direito e à programação da TV Justiça este privilégio de poder realizar a socialização do espírito, finalizada agora com esse compartilhamento com estudantes que representam a certeza de que a luta continua, porque na luta, como dizia o nosso pedagogo e filósofo Paulo Freire, que se espera a esperança. Muito obrigado. Tem dúvida sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br.